Senhor, minhas irmãs, boa noite para todas. Estamos aqui mais uma vez essa noite, né? Graças a Deus, para mais uma live, mais um aprendizado da palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui convidados mais que especiais, a missionária Flávia, a irmã Mariana, a Doris, a pastora Andressa, a Sara que está atrás das câmeras. E nós queremos convidar vocês mais uma vez para estar participando com a gente. Hoje a palavra, o nosso tema é sobre oração, quando uma mulher decide orar. Então é um tema muito forte, né? Eu creio que Deus vai falar mais uma vez com cada uma de nós e que você possa reunir sua família, né? Convidar suas amigas para estar assistindo com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Vou passar para a irmã Mariana para fazer tudo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que as irmãs continuem aí nos ouvindo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do 23. E vós renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, Pai, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui, Pai, para falar do Teu grande amor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para transmitir a Tuas filhas, aos lares, às famílias, Pai, a Tua palavra. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha usar cada uma de nós aqui conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para transmitir, Pai, a Tuas filhas, ó Deus, palavra. Meu Deus, que o Senhor enche cada lar, Pai, que o Senhor leve a Tua palavra a cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor me alegrar. Meu Deus, aqueles que estão tristes, amargurados, cansados, desanimados, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar no lar de cada um, Pai, e falar com cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor abençoa cada um nos seus lares, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Quero convidar vocês para estar louvando ao Senhor com um hino que fala sobre oração. Amém? Feche seus olhos a adorar o Senhor nessa noite. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar
tocar, Deus vai abrir o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia, Jesus. Vamos passar para a nossa pastora Andressa, que vai estar dando a introdução da nossa palavra nessa noite. Paz do Senhor, irmãs, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidas em mais uma segunda-feira para tratar de temas muito relevantes para nós nos dias atuais. E o tema de hoje é quando uma mulher decide orar. A pastora mais a mulher, ela ora todo dia. Mas há momentos que a mulher ela para e entende que é só a oração que pode trazer o milagre, que pode trazer a solução. Fato é que todas nós vivemos momentos, situações de crises, de adversidades, né? Nós sabemos que ninguém tem uma vida completamente perfeita, que todos nós temos algum problema que hora ou outra nos aflige. E muitas vezes nós procuramos ajuda com todas as pessoas, né? Nós procuramos vizinhos, amigos, líderes, pastores, mas nós esquecemos que o único que pode solucionar qualquer problema é Deus. Né? E nós temos que buscar Ele com toda a nossa força, todo o nosso entendimento e entregar para Ele todas as nossas preocupações e anseios, depositar nos pés do Senhor os nossos sonhos, as nossas ansiedades, as nossas aflições, né? E Ele com certeza nos trará a resposta, porque a Bíblia fala em Tiago no capítulo 5, no versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos que ter a certeza que o Senhor, Ele ouve a oração do justo e no momento certo Ele entrega a resposta para nós. Mas muitas vezes nós, como cristãos, queremos transferir a outra pessoa que nós julgamos mais santificadas esse papel de orar. E aí a gente pede oração para os líderes, a gente pede oração para uma irmã na fé, a gente pede oração para uma pessoa, porque nós estamos num momento de desespero e muitas vezes nesses momentos de desespero, de angústia, a gente não consegue tomar a decisão de nós mesmos irmos para os pés do Senhor. E então nós queremos, fulano ore por mim, ciclano ore por mim, mas nós esquecemos adorar a Deus, é o momento que a nossa fé é exercida. Então é necessário que nós venhamos orar para o Senhor, com o Senhor, e perseverar na nossa oração, quando assim nós julgarmos que ela ainda não foi atendida. E existem momentos que a nossa oração ela não é atendida, que a nossa oração é rejeitada. Existe sim, quando a pessoa não aceita ouvir a palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, será abominável. O orgulhoso também o Senhor não aceita. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 a 14, conta a história de um fariseu e do publicano, e os dois foram orar. O fariseu enche o peito para falar que ele é santo, que ele não comete pecado, e ele ora em voz alta, exclamando, falando que ele não é como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele jejua 2 vezes por semana, dá dízimo, mas o publicano, ele diz: queria levantar os olhos no céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua causa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Inclusive foi esse tema que nós tratamos na semana passada. Nós falamos da transformação do ego, do eu. Então nós entendemos que o Senhor não recebe a oração de um coração soberbo e um coração que a si mesmo se exalta. E o Senhor também não recebe a oração do marido
marido que não trata a mulher com dignidade. Está lá em 1 Pedro, no versículo 7 do capítulo 3, eu não vou ler. Mas o homem que não trata a mulher com dignidade, ele tem as suas orações impedidas. E também o Senhor rejeita a oração àquele que ora sem fé. Em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto. E se lhe has dada, peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então a Bíblia nos diz que para nós pedirmos algo ao Senhor e não duvidarmos em nosso coração, assim nós receberemos. Então o Senhor quer de nós, através da oração, um ato de fé. E do egoísta, Tiago no capítulo 4, versículo 3 diz: Pedir e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, como eu sei se a minha oração está de acordo com a vontade de Deus? Quando nós pedimos para o nosso próprio usufruto, para o nosso próprio bem-estar, sem considerar as demais pessoas que nós relacionamos, o Senhor não tem parte com isso, porque Ele não tem interesse de atender pedidos egoístas. Agora, quando nós pedimos algo para o Senhor, que é para edificar, que é para glorificar o nome dEle e para também beneficiar outras pessoas, o Senhor atende. Por exemplo, uma mulher que ora pela salvação do marido há anos, o nome do Senhor é glorificado. E ela também está intercedendo por um homem pela salvação deste homem. Ela não está tendo um pedido egoísta apenas para justificar a sua vontade. Mas então nós temos que ter essa noção, se o Senhor agrada ou não da nossa oração. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração quebrantado, contrito e arrependido e humilde. Então o segredo para o Senhor atender as nossas orações é chegar diante dele com o coração quebrantado e contrito. Em Salmos, capítulo 34, verso 18, diz: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então a nossa oração ela tem que estar focada em reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós somos limitados, que nós precisamos do agir de Deus em nossas vidas. E na oração também nós temos que exaltar o nome do Senhor, temos que o adorar. Porque lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeiramente, nós temos que começar a nossa oração exaltando o Senhor, glorificando Ele, adorando Ele. Não existe uma oração que não adore ao Senhor. Então, nós adoramos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a purificação da nossa vida e então nós colocamos diante dEle as nossas necessidades. A oração ela tem que ter esses critérios e ela também deve ser um hábito, não pode ser uma coisa que eu faço quando eu preciso ou não. Nós temos que ter esse vínculo de relacionamento com Deus, né? Porque quanto mais oramos, mais nós vemos que precisamos orar. Então ela tem que ser um hábito. E a questão da convivência, conviver com pessoas que têm esse hábito da oração. Porque você já viu, às vezes uma pessoa é crente, está passando ali por aquele momento de aflição, e aí ela vai pedir um conselho para uma pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus e dá um conselho completamente contrário ao que o Senhor quer que você faça. Então caminhe com parceiras na fé, mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que são verdadeiras adoradoras do Senhor. E quando você não tem resposta de uma oração, o que fazer? Primeiramente, identificar: a minha oração faz parte do propósito de Deus? O que eu estou orando é algo que vem do coração de Deus ou é um pedido egoísta meu, como está escrito em Tiago? Mas se eu estou orando para algo que já nasceu no coração de Deus antes, pode ter certeza que Ele vai responder. E se ainda não respondeu, a Bíblia nos orienta a perseverar em oração. E pastor, igualzinho a senhora falando aí, né, da oração não respondida, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Por que ela não está sendo respondida? Será que eu estou orando da forma correta? Será que a minha oração está passando do teto? Será que eu não estou julgando o meu próximo? Será que eu estou desobedecendo? Como nós desobedecendo? Autoridade, liderança, tudo isso a oração não passa do teto. Pecado, né? Pecado em oculto, pecado não amar o próximo. Então a gente tem que analisar todo esse tipo de coisa. Por que a nossa oração não está subindo? Né? A gente tem que fazer uma varredura no nosso coração
para que essa oração ela possa subir, né? Isaías, no capítulo 59, diz a respeito disso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, é necessário que nós tenhamos a nossa vida no altar do Senhor, buscando todos os dias a santificação, para que as nossas orações sejam atendidas. Eu vou passar aqui, a Doris vai estar continuando essa palavra, e continue conosco nesse momento, recebendo da palavra de Deus. E as irmãs podem enviar perguntas, se tiver alguma colocação, as irmãs podem ficar à vontade, a gente dá uma pausa, responde a pergunta e vamos interagir conosco. As irmãs podem ficar à vontade. Pai Senhor, boa noite. Primeiramente agradecer a todos que estão aqui. Igual eu estava falando para a pastora, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por que a nossa oração não está subindo? A gente tem que analisar nós mesmos, como que nós estamos. Às vezes a gente estamos fracos na oração e não sabemos o porquê. Igual esses tópicos que eu falei, de não perdoar o nosso próximo, julgar, desobedecer, desobedecer liderança, desobedecer pastor, criar contenda. Às vezes, mas não tem nada a ver, tem sim. Às vezes nós estamos orando e a nossa oração tem sido em vão, Igual mais cedo eu comentei com a Flávia, falei para a pastora, o que nós podemos fazer para obter o poder da oração? Para nós termos essa oração fervorosa, para ela subir, para fazer efeito, para ser transmitida para outras pessoas. A sinceridade. Mas como? Sinceridade no coração. Às vezes a gente não é sincero no falar, mas eu tenho que ser sincero no falar com as pessoas sim. Até com o próprio Senhor. Dobrar nosso joelho no quarto e ser sincero, falar para Ele, rasgar o nosso coração diante dele. Aquilo que está afligindo a nossa alma, Eu coloquei também a fé, A gente temos que ter fé, Eu marquei alguns tópicos na Bíblia, eu não vou ler porque não gera muito tempo. Então a sinceridade, a fé, a obediência, nós temos que ser obedientes no Senhor. Obediência à nossa liderança, obediente à nossa igreja, obediente aos nossos pastores. Para quê? Para que essa oração ela possa romper, Que a gente possa ter uma vida cristã. Não é fácil diante dessa crise, diante de tudo, diante da igreja, de obreiro. Muitas coisas acontecem na igreja, querendo ou não, a vida cotidiana lá fora, que a gente trabalha, igual nós trabalhamos na 44, é muito agitada, acaba um pouco porque a gente não tem uma vida 100% de oração. Porque o nosso tempo é 6 horas, 8 horas trabalhando. Mas o que? A gente tem que adquirir esse tempo, Nos renovar para quê? Que nós possamos buscar esse tempo. Ser sincero com o Senhor. Ter fé para isso, Então é isso. A Bíblia fala também que quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. É importante, além de nós reservarmos esse tempo, irmãos, eu acredito que nós temos que ter uma rotina. Falar tal hora do dia é o meu momento de devocional, meu momento de oração, meu momento de busca, seja de manhã, seja à noite, seja no almoço. Porque se nós não estabelecermos esse horário, o dia vai passando, a correria, as coisas vão tomando o dia, e chega à noite a gente está cansado e você só quer dormir, só quer descansar. Então marque uma agenda e não deixe que esse momento seja atrapalhado por nada. E segundo, tenha um lugar para oração. Mas eu oro o dia todo em espírito. É claro, nós oramos o dia todo em espírito, mas precisa de um momento você e Deus a sós. Ali onde você fica mais à vontade, onde você consegue perceber o que Deus quer falar com você e você consegue também expor a Ele o mais sincero do íntimo do seu ser. Então escolha um lugar na sua casa para você fazer isso. Eu tenho um escritório, lá que é meu momento. Lá eu fico no tapete, no chão, lá eu choro, deito, E meu marido não vê, ele não sabe o jeito que é meu momento com Deus. Eu espero ele sair e aí eu vou pro meu momento com Deus. Eu gosto de ter esse momento só eu e Deus. E você que é casada, que tem família, então marque um momento para ter você e sua família de oração. Porque Satanás, ele investe grandemente atacando as famílias. Ele quer desestabilizar as famílias e a gente fala muito isso, a gente trata muito de família, porque quando uma família é desestabilizada, toda a vida da pessoa é desestabilizada. Então, ensine os seus filhos, a Bíblia fala, ensine a criança no caminho que deve andar. Então mostre a eles como que é uma rotina de adoração, de serviço ao Senhor, uma rotina que a oração, que o devocional, que o estudo é incluído ali, Que eles venham realmente ter essa experiência com Deus já desde pequenos.
para quando adulto, eles não vão conseguir facilmente criar esse hábito. Então é bom que eles já cresçam lá com na hábito. empresa onde eu trabalho, tem um coach que dá um curso para nós e ele fala que hoje, no século que a gente está vivendo, é um ladrão do tempo, roubando o nosso tempo, né? Que a gente tem tempo para tudo, mas às vezes a gente não tem 10 minutinhos para Deus, né? Isso é muito importante. Aqui também, né? Eu vendo a pastora falar, fico maravilhada, né? Quanta sabedoria. Mas a sabedoria vem de Deus, né? Salomão pediu sabedoria, né? Na oração, né? E muitos exemplos de oração na Bíblia nós temos, né? Então, assim, a sabedoria vem do alto, né? E eu quero dar um testemunho sobre família, né? Quando ela disse, quando a gente orar pelo esposo, né? A Flávia me acompanhou, várias irmãs, acho que até agora. A Julia em casa, a Ariana. Eu sei que nessa época estava muito difícil o meu esposo, muito difícil, há uns 8 anos atrás, né, Flávia? Isso. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, e eu tinha visão, ele morrendo sem salvação, e muito difícil. E eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, né? Aí depois Deus foi revelando para as irmãs, elas se uniram a mim, e eu tive um sonho, que eu sonhava numa guerra, aquele tanto de soldado na mata, não deixava eu ultrapassar, né? E eu querendo chegar em determinado lugar, né? Para mim ver se o meu esposo estava com o nome no livro. Lá na frente tinha um livro que eu via de longe, era tipo uma mesa assim, com os juízes, né, tudo engravatado, de terno, aqueles homens, e em volta assim uns anjos de branco, que eu via só o vulto, e eu tentava chegar ali de todas as formas, mas aquele soldado não deixava, e era tudo de preto, sabe, quando eu olhava de perto era o próprio demônio, e eu fui insistindo, até que eu cheguei naquele livro, com muita insistência, e eu pedia para ver se o nome do meu esposo estava naquele livro, e não estava, irmãs. Mas aí eu continuei orando e clamando ao Senhor e falava assim, em nome de Jesus, vocês vão colocar o nome dele nesse livro agora, eu não vou sair daqui. E aquela guerra, aquela luta, e eu clamando e pedindo, de repente eu vi uma caneta toda dourada escrevendo o nome dele, Cleiton de Oliveira Gonçalves. E daí pra cá Deus começou a trabalhar, né? Começou a fazer algo diferente. Então, irmãs, o poder da oração é muito importante. Nós temos que acreditar nesse poder. Nós temos que, né, dobrar os nossos joelhos, né? E saber, como já foi falado, né? Depois do nosso coração limpo, depois de nós perdoarmos, depois de nós esquecer, né, as coisas que tá deixando nós amargurados, nós colocar o nosso pensamento, o nosso clamor diante do Senhor, Ele ouve, né? E a outra também que foi quase na mesma época, que montou um centro espírita ali do meu lado. A casa era de aluguel e montou esse centro espírita, irmãs. Irmãs, mas era terrível, era triste. E aí começou tudo de novo, era uma perturbação mesmo assim, diferenciada mesmo, maligna na minha vida, ali na minha casa. Eu comecei a orar, e essa mulher falava assim, eu tô com dinheiro para comprar esse lote, eu vou montar um galpão aqui e tal, e eu comecei a orar, eu clamei ao Senhor, né, e pedi às irmãs que me ajudassem, né, naquela campanha, porque o Senhor tinha poder para tirar dali, né, e eu me lembro, nós fizemos 7 segunda-feira de oração de joelho lá no concreto, lá no quintal, estendido, no quintal da minha casa, no concreto, com as mãos estendidas. Irmãos, para honra e a glória do Senhor, aquela mulher tomou birra dali e comprou lá no fim social, lá fora, e uma coisa bem longe de mim e da minha casa. Então, irmãs, são coisas assim muito difíceis talvez para nós, né? Mas para Deus não é, né? Ele ouve a nossa oração, muda a nossa história, né? E nos faz surpreendendo mesmo assim, né, com o que ele faz. É o poder da oração, o poder mesmo, de Deus, né, da oração. E só mais um, pastor, são tantos assim, porque, por exemplo, eu aceitei Jesus com 7 anos, minha família toda não crente, né, e daí pra cá eu fui começando a ter intimidade com o Senhor na oração mesmo, na busca. Hoje toda a minha família quase já são crentes. Só tem 2 irmãos que não é, mas um já está convertido. Já eles até conhecem. Irmãs, e o que eu quero contar agora é assim, porque eu casei, né? Eu casei, eu não tinha nada. As irmãs aqui da minha igreja fez meu chá de panela e tudo e me ajudou. Irmãs, e eu fui morar numa chácara lá pro lado do Itaiangá, bem isolado, e meu coração ardia de vontade de morar aqui na igreja perto do lado.
da igreja, né, aqui no balneário. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar ao Senhor, e todo tipo de campanha que vinha na minha mente, eu falava: Senhor, essa campanha vai agradar ao Senhor? Senhor, o Senhor vai receber essa campanha? Senhor, o Senhor tem uma casa no balneário para mim? E eu comecei a orar assim, sabe? E o Senhor foi pondo, sabe, maneiras de fazer campanha, de busca. Na minha mente eu fui orando, eu fui jejuando. Irmã, foram 5 anos. Mas para honra e a glória do Senhor, no 4º ano de busca mesmo assim, ó, constante, o Senhor me mostrava, o céu abria e uma mão me entregava um pacote de chave. E eu ouvi uma voz falava assim: a sua chave na casa do balneário. Eu peguei, assim, acordei, eu senti aquela chave na minha mão. E aí, um ano foi só de agradecer, porque eu já sabia que o Senhor ia me dar, né? Eu já tinha certeza. Aí foi um ano de agradecimento, Senhor, e espera. O Senhor me deu. E bem do lado da igreja. Isso tudo é para honrar a glória do Senhor, né, irmãos? É para dizer assim que nós não temos nada, nós não somos nada, não somos capazes de nada, né, pastora? Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós pedimos: Senhor, arranca tudo, lá no fundo mesmo, porque às vezes até eu mesmo não sei que está lá, mas está lá, arranca, limpa, né, e purifica, aí nossa oração flui. Deus ouve, Deus atende, né, Deus faz o impossível, né, move céus e terra e faz o impossível para atender o nosso pedido, né, e nos entregar a bênção, a vitória, né. Eu estava lembrando amanhã contar um testemunho, eu nunca contei isso aqui na igreja, 2 anos. Eu acho que a Flávia ficou sabendo, eu estava viajando na época. A Thalita deu depressão. Eu acho que o Daniel contou mais ou menos aqui. E aí eu fiquei muito ruim, muito abalada, eu não conseguia orar mais, eu não tinha ação, eu não sabia o que fazer. Todo mundo sumiu, nós não podia contar com ninguém. Que não tem ajuda de ninguém. E eu não queria contar para ninguém da igreja. Eu contei depois que tudo passou, o Danilo que até falou, chorou muito. E eu falei: Deus, o que eu vou fazer, né? Eu falei: precisa de mim. O telefone tocava e falava: morreu. Todos os pulsos todos na avaliar, tem até cicatriz até hoje. E eu falava: Jesus, se eu permitiu tanta coisa na minha vida, agora permitir na minha filha. Por que você não me leva? Mas não deixa ela tocar nela, não. E assim eu não conseguia orar. Comecei a entrar em depressão. E aí o Danilo começou a desesperar, porque um dia eu dei uma apagão no meio da rua. Ele começou a chorar, com medo de me perder. E aí aquele dia eu instalei. Falei: epa, eu vou morrer? Deixar o diabo fazer o que quer com minha filha? Vou não. Aí eu orei muito tempo pedindo: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém, mas eu tenho o Senhor. Porque se eu estou aqui, foi o Senhor que me escolheu. Então me ajuda a ajudar minha filha. O que eu vou fazer? Eu não tenho força. O que eu vou fazer? E ele pegou e falou para mim: 7 dias durante meia-noite. E me deu o nome da área que era para mim orar. Foi 7 dias. Ela não morava comigo, ela morava com a avó dela. Deu o Salmo 91 e eu falava para ela: você vai fazer junto comigo? E ele falou para mim: é você e ela. E eu ligava para ela toda noite, meia-noite. Lê. E para a honra e glória do Senhor, ele falou assim: eu vou curar ela. Então, tipo assim, o poder é o que fala? Mãe de joelhos, filhos de pé. Então, se ela está de pé hoje, foi primeiramente Deus, né? Mas oração. Eu persisti na oração durante 7 dias, Deus falou, e até hoje ela não dorme sem ler o Salmo 91. Não dorme. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Verdade. Salve, irmã, com a paz do Senhor. Estamos aqui num tema tão maravilhoso, né? Tão, assim, fortalece a alma da gente, fortalece a gente por dentro. É falar da oração, né? A oração, ela tem um poder imenso nas nossas vidas. E bem conhecemos nós a palavra de Deus, tudo que nós precisamos, irmãos, por esses dias, não sei o que você está passando, não sei qual a situação que você se encontra nesse exato momento, mas crê no Deus que tu serve, crê no Senhor. Aqui na palavra de Deus, em 1 Samuel 9, a palavra de Deus fala que Ana se levantou. A gente conhece a passagem, sabe o testemunho de Ana, uma mulher que passou por situações difíceis, né? Aos olhos naturais, a situação dela não tinha mais jeito, não tinha condições, né, dela destruir aquele milagre. Ela tinha um desejo muito grande no coração de ser mãe, mas a circunstância em volta dela parecia que não tinha mais como. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para nós, para Deus não é impossível. Eu creio que Deus conhecia Ana. Deus podia fazer assim lá e curar ela, mas ele queria ver a intenção, ele queria ver a fé, ele queria ver a confiança, a busca, a entrega dela, né? E tanto, quando Ana se posicionou, a palavra de Deus diz que ela se levantou. A palavra se levantar, mano, é falar: eis aqui, se eu estou de pé.
Estou me preparando para a batalha, estou me preparando para a guerra, estou me preparando para a luta, estou me preparando para orar. Eis-me aqui. Então, a oração, elas têm uns princípios, como a pastora já falou, né, a irmã Mariana, a irmã Doris. Então, assim, vem algo, é uma escala, irmã, que a gente precisa buscar ela. Já vi muitas pessoas me ligar e falar comigo, mãe, eu já orei, eu já jejuei, eu já busquei e parece que as coisas não aconteceram nada. Mas a própria palavra fala que o tempo e a hora é de Deus, né? Mas não é por isso que você vai deixar de orar, não é por isso que você vai deixar de clamar, porque há momentos nas nossas vidas que Deus, Ele vai nos provar, né? Igual foi falado aqui, tem oração que é da vontade de Deus, Ele vai fazer, e tem orações que não agradam o Senhor. Então Deus vai trabalhar. Para Deus fazer a nossa vida, é um período de transformação, de renúncia, de esvaziar você mesmo, do seu eu, da sua arrogância, da sua soberba, né? E acreditar e saber que há um Deus por cima disso tudo, é um Deus todo-poderoso que está no controle das nossas situações. É um Deus que pode resolver qualquer situação que eu e você precisa, mas a primeira coisa, está no centro da vontade de Deus. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Então você que está aí nessa noite assistindo essa live, não desanime, não desacredite. Você já orou um mês, um ano, 2 anos, não interessa, volta, continue orando, continue buscando, persevere na oração. A oração é a chave do negócio, a oração aproxima nós de Deus. A oração, ela abre porta, ela abre janela, né? Eu vi que as irmãs testemunhando de tantas coisas. Alguns irmãos me conhecem. Na época, eu tinha um sonho de construir uma casa, a gente já tinha um lote e tudo, e a gente morava numa casinha meio complicado. E eu falava para minha família, pastora, eu morava muito, falava para o Senhor Jesus, eu quero minha casa assim, eu cômoda, parei dessa forma, e fui gerando no mundo espiritual aquela casa. Eu falava para minha família, para meus filhos, falei, nós vamos ter uma casa boa, Deus vai preparar a minha própria família, igual falou de dentro de casas mesmo, que às vezes não vamos acreditar. Dia de sol nunca, mas a senhora está acreditando numa coisa que não pode acontecer. Gente, eu ouvi isso semana passada. Várias vezes. Mãe, dia de sol nunca, ainda bem que tem um dia de sol nunca, né? Você está acreditando demais, você está confiando demais numa coisa. Mãe, como assim? Família, como assim? As pessoas de fora sabem que essa mulher é louca, essa mulher é doida. Olha a situação que eles estão vivendo, que na época era uma situação muito difícil. Para construir era impossível. Mas o impossível era para o homem, mas para Deus não era. E eu comecei a orar e chegar, e coloquei na presença de Deus, ia para as madrugadas, ia para o jejum, ia para a oração, caladinhas, vindo ficar me olhando, não, mas a senhora perdeu o controle, mãe, a senhora está doida. Eu falei, estou doida mesmo, Jesus, porque eu sei que Ele vai abrir porta, eu sei que Ele vai fazer. Mãe, fui orando, e falei, Jesus, eu não abro mão. Jesus, eu não abro mão. Eu não sou bem financeira, mas o Senhor é dono de tudo. O Senhor tem um poder nas suas mãos. Se o Senhor quiser ir mandar material, mandar tudo para casa, o Senhor manda. O Senhor usa o que você quer, da forma que o Senhor quer. Mas eu acreditava no Deus que eu servia. Eu acreditava que Deus podia romper as barreiras, que Deus podia o quê? Fazer aquele milagre acontecer. E hoje estão lá para a honra e glória de Jesus, a nossa casa arrumadinha, tudo na cerâmica. Eu falo para eles assim, um dia que o sol nunca chegou, né? Jesus precisou das nossas vidas. Então, você vai encontrar obstáculo, você vai encontrar pessoas para desanimar, você vai encontrar pessoas para dizer que você não vai conseguir, vai falar para você você está orando em vão, nada em vão diante de Deus. Mas uma coisa eu sei, tudo é o tempo e a hora do Senhor. Mas primeiro Ele vai trabalhar em você, primeiro Ele vai ver a sua fé, a sua perseverança, a sua busca, se você realmente crê nele, realmente nele, primeiramente, porque depois nas outras pessoas. Irmão, os olhos naturais, a pastora não tinha como. Porque era um momento tão difícil de financeiro naquela época que o povo olhava para mim e falava assim, como que o Senhor vai construir essa casa? De que forma? De que jeito? Mas o Senhor é tão maravilhoso, tão lindo, eu fico cada dia assim, Deus me surpreende cada dia, cada minuto, de saber que Deus foi criando situações, Deus foi fazendo algo assim, mano, chegava a hora assim, que chegavam as coisas lá na porta de casa, eu falava assim, como assim? Jesus falava assim, cara, foi eu que te mudei, foi eu que estou te dando. E Deus me deu do bom e do melhor, sabe? Do bom e do melhor. Eu falei, Jesus, muito obrigada por isso. Então, se Deus fez isso na minha vida, como que Deus não pode fazer na sua? Você já orou antes? Continue orando. Você tem algo diante de Deus? Continue perseverando na oração, né? Mas primeiro tem as etapas. Confie nesse Deus tudo que pode, que tudo vê, que tudo sabe da sua vida. Deus conhece você melhor de qualquer um de nós. Ele sabe até onde pode agir na minha vida e na sua vida. Ana, ela passou por uma situação que ela queria ter filho, mas não podia ali
mas ela se levantou, se posicionou, colocou na brecha e foi para os pés do Senhor. E Deus concedeu para ela um filho. Não tinha como. E ela foi perseguida, pelo amor de Deus. Ela viveu uma situação muito complicada, né, pastora? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Ela passou por algumas fases que a irmã acabou de ler aqui, né? Ela era perseguida por uma pessoa. Aquela pessoa humilhava, aquela pessoa criticava ela, aquela pessoa falava para ela que ela não era ninguém, que ela não podia ter filhos. Gente... Aí, às vezes, hoje no dia a dia, a gente passa por isso, a gente quer brigar, a gente quer partir. Não, abençoe aquela pessoa, ore por ela, intercede pela vida dela, fala, Jesus, abençoa ela. Às vezes ela está pensando assim, mas ela não sabe o Deus que eu sirvo, mas abençoa ela, prospera ela, abre o coração dela, que ela também seja abençoada. E às vezes, né, Flávia, ela tá até fraca na oração e não tá sabendo, né? Isso. Tá precisando de ajuda, né? E eu tenho que ajudar aquela pessoa em oração. Irmã, em oração nós conquistamos muita coisa. Deus, ele é fiel e justo para fazer. Se eu for contar aqui quantos milagres Deus tem feito na minha vida, eu vou a noite toda. Eu estava comentando com a Janeide que esse tempo de quarentena é bem complicado, né? E janeiro e fevereiro eu passei por uma situação tão difícil lá em casa. Eu vou testemunhar, irmão. Deus faz na nossa vida, eu tenho que falar. E foi 2 meses, pastor. Às vezes o pessoal me vivia chorando aqui na igreja, às vezes eu orava e chorava, mas eu sabia o que eu estava passando dentro da minha casa. Eu já choro naturalmente. É sofrimento demais, né? Porque eu sou chorona na presença de Deus. Eu já estou chorando, mas nessa época eu estava chorando de prova. E eu falava, Senhor, agora eu ficava lá, ora, confia, espere em mim. Um povo de casa que adoeceu tudo, acho que fosse na época agora, ia internar todo mundo, que o povo ia falar que estava todo mundo com problema. Adoeceu do maior até o menor. Eu falei, Jesus, eu não posso adoecer não, porque eu sou doente, como é que fica essa casa? Eu tenho que orar para esse povo aqui, eu tenho que ajudar. Porque lá em casa, irmão, a honra e glória do Senhor, que ele cresça ou diminua, mas ainda está sendo um alicercezinho lá dentro de casa. É nos meus ombros, eu falo, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Então, a minha família espera em mim. Pastora, tudo que acontece. Mãe, meu irmão, como é que faz? Eu falei, vai buscar o Senhor. Nossa, eu preciso, gente, dobra o joelho, fala pra Deus. Deus vai abrir a porta e vai abrir a janela. Está precisando de uma vida financeira? Fala com quem pode resolver. Aí um dia eu passando situação difícil lá, e foi essa luta, essa prova, eu falei, Senhor, eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu sei que o Senhor é Deus que provê tudo. Deus só falava pra mim, cala e confia e me busca. Fui para as madrugadas, 3 horas da manhã orando, pedindo, clamando o Senhor. Quando passou esses 2 meses, Deus usou a irmã para falar comigo dessa forma, filha, tudo que você passou foi eu que permiti. E a partir de hoje, eu cesso tudo dentro da sua casa. Vocês vão viver de coisas tremendas. Eu vou fazer o dobro dentro da sua casa. Não, pensa algo nisso. Irmã, eu estou vivendo o melhor dessa terra. Amém. Em todas as áreas de casa. Nesse momento de quarentena, eu estou aqui para glorificar e exaltar a Deus. Menina, você não tem entendido como Deus tem surpreendido, sabe? Mas primeiro você passa. Primeiro você vai ter que passar. Tem o processo. O processo é doloroso, dói mesmo. Que muitos perdem a bênção no processo, né? Porque desiste, não tem perseverança, a fé acaba. Com certeza. Igual eu tenho visto muitas irmãs ao longo dos anos, ora, mas não recebem. Por que não recebe? Porque dobra o joelho em vista de adorar o Senhor, murmura. Né? Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer que não é nada, começa a dizer que é miserável, que é pecador. Nós somos mesmos, mas o Senhor conhece. Ele não quer ouvir isso de nós, porque Ele já sabe que nós somos. Nós temos que pedir perdão e dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, ouve a meu clamor, atenta aos teus ouvidos a me ouvir, perdoa as minhas falhas, os meus erros e me socorre. Né? E persevera ali naquilo, né? Não fica confuso. Tem pessoas também que é tão confuso que dobra o joelho 5 minutos, coloca 10 propósitos diante do Senhor. Aí Deus não. Ou coloca Deus no ponto da parede. Esse é até o pior, né? Temos que ter um foco, né? Se eu dobro o meu joelho, né? Se eu tenho algo que eu quero, que eu preciso receber, igual eu contei vários testemunhos aqui, e tem muitos ainda. Mas então eu tenho que permanecer naquele até eu receber. Com humildade, perseverança, obediência, né? E fidelidade ao Senhor. Ele vai ouvir, vai me ver e vai entender, né? Que eu preciso daquilo. Aí depois eu começo outro processo por outra coisa, né, gente? Verdade. E às vezes, perdão, pastor. Às vezes eu fico assim, essa semana Deus falou muito comigo. Achei até engraçado, a Flávia sabe o que aconteceu.
Deus chamou minha atenção, pastora, em relação a alguém orar para mim. Ele falou que quer ouvir a minha voz. Porque às vezes, igual um exemplo, eu quero pedir com meu pai é Januário. Eu vou lá, Janilson, falar com meu pai que eu quero isso. Sendo que eu tenho intimidade para eu chegar e falar, pai, eu quero isso. E é isso que Deus quer de nós. Ele chamou minha atenção essa semana. Ele quer ouvir a minha voz, ele quer ter intimidade comigo. Você entendeu? Eu acho assim que, como ele chamou minha atenção nesse ponto, eu acho que a maioria também acho que deve estar assim. Que irmã ora por mim, e eu? Nós temos intimidade com Deus. Ele quer ouvir a nossa voz também. É igual a pastora falou, é bom a Flávia orar por mim, eu gosto mais, eles orar falar comigo, as irmãs orar para nós todas juntas, mas temos que ter nossa intimidade com Deus. Porque às vezes ele sente saudade da nossa voz. Às vezes ele até não responde, não, eu quero que você orar por mim, não, eu quero ouvir a voz da Janeide. Eu quero ouvir a voz dela, o que ela tem para me falar? Eu quero ouvir da boca dela. E às vezes a gente fica só, ela pede lá para mim, Janilson fala pro meu pai, não. É eu que tenho que pedir. É o relacionamento do pai. Exatamente. A gente tem que voltar a ter essa intimidade com Deus. E às vezes eu tenho fé na oração da Flávia, por um exemplo. Mas e eu e Deus? Do jeito que ele vai ouvir, ele vai me ouvir também. Depende da minha fé. Isso é tão importante que nós vimos cego de Jericó, né? Lá Deus sabia que ele queria ser o quê? Mas ele falou pra quê? Eu vi. O que tu quer? Quer que eu te faça? Exatamente. Ele gritou, né? Então ele teve que... Ele queria ouvir dele, da boca dele. Ele sabia, né? Então isso é muito importante. É verdade. São os momentos muito difíceis, às vezes, na vida da gente. E outra coisa, a gente não tem que olhar para as circunstâncias, a gente tem que olhar para Jesus. Elas vão vir e vão, as lutas vão vir e vão. Eu costumo falar que as lutas, as dificuldades, os problemas fazem nós aproximar de Deus. Graças a Deus pela luta, graças a Deus pela prova, graças a Deus pelo que você está passando, porque você cada dia vai aonde buscar o Senhor, né? Buscar naquela pessoa que realmente vai te ouvir, ele vai fazer, né? E o Senhor, ele te conhece por dentro e por fora, mas ele sabe o tempo e a hora de trabalhar na minha vida e na sua vida. Mano, não é fácil não, né? A nossa caminhada, né? Até Jesus voltar, a palavra do Senhor diz que nós vamos passar por muitas coisas, mas que nós podemos passar segurado na mão desse Deus tudo pode, desse Deus tudo vê, né? Em oração, em jejum, buscando constantemente a Deus em todos os lugares. Eu falo que lá em casa eu costumo orar. Eu estava até comentando com a irmã hoje, lá em casa o tempo todo. É menina, é gente, liga, eu tô lá no banheiro orando, lá dentro do quarto, o povo fala assim, esse povo aqui é tudo doido. Na hora é menina gritando, na hora a irmã tá orando em voz alta, todo mundo, aí o outro chega, eu oro, falei Jesus, mas é assim mesmo, é dessa forma. Mas o meu momento de falar com o Senhor é de madrugada, é 3 horas da manhã. Eu posso estar ali falando com o Senhor o tempo todo, mas eu tenho que ter um pastorear com Deus. Uma coisa que eu aprendi, pastora, para quando eu for falar com o Senhor, Deus tem muito tempo colocou isso no meu coração, eu desvaziar de mim mesmo. Sim. Eu preciso desvaziar de mim mesmo. Depois eu encher de Deus. Porque se eu já for cheia, depois você não vai com nada. Vazia. Se tem algo em Deus aí, joga pra fora, lança fora e vai encher da presença de Deus. Vai sair, deixa ele te encher, deixa ele te transformar, deixa ele te transbordar no poder de Deus. Deus tem tanta coisa para nos entregar. E é um momento que nós temos tantas ferramentas, irmão, para nós orar e lutar. E às vezes a gente esquecemos disso, porque vivemos na nossa vida aquele mundinho que às vezes a gente não está vendo direita nem esquerda, né? E sabendo que Deus tem coisas tremendas. Eu acho interessante, Deus ele fala assim, né? Que ele fez coisas e nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Gente, olha que coisa linda. Forte, né? E às vezes a gente não aposta dessa palavra. A gente fica naquela limitaçãozinha, aquela coisa. Se Deus liberou isso, Deus falou isso, bora lá. Mas também que buscando na palavra, na honestidade, na simplicidade, né, na direção de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Muita gente fala assim, nunca mais ouvi a voz de Deus. Você parou para ouvir? Você parou para ouvir a voz de Deus? Você está ouvindo a sua? Você está falando com Deus? Não, eu oro 5 minutinhos, 10 minutinhos, meu irmão falou, mas tá bom, não é dessa forma. Né? A oração, ela tem um propósito, ela tem uma entrada, ela tem uma saída, né? Se rasgue na presença de Deus, se prostre na presença do Senhor, né? Joelho mesmo, fala, Senhor, eis-me aqui, reconheça quem é você mesmo, reconheça a sua vida, a sua história, sou falho, sou pecadora, mas estou aqui diante de ti. Gente, Davi falou que é segundo o coração de Deus, mas Davi, quando ele ia para a presença de Deus, ele não escondia nada. Eu sei que de Deus a gente não esconde, mas ele ia com verdade, com sinceridade, né? E a gente às vezes sempre eu vou falar com Deus, tem gente que tem medo do Senhor. Eu estava conversando com ela, eu falei assim, eu converso
vezes eu falo, Jesus, ele é muito engraçadinho, né? Ele faz as coisas, joga você lá e fica de lado do braço cruzado, vai, eu tô falando é pra ir. Eu falo, Deus, o senhor é lindo demais. O senhor Mas faz não tem protocolo, né? Não de tem, jeito não tem uma existe regra, isso, né? Eu tenho certeza que ele fica olhando pra lá na terra e fala assim, esse povo tem tanta coisa boa que eu tenho pra eles, e eles estão lá ainda olhando pra não sabe pedir, não sabe fazer. Então Deus, ele é lindo, gente. Deus é maravilhoso, ele pode fazer isso nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas ficam limitadas em orações prontas, né? Aquela oração que aprendeu com alguém e aí repete aquilo na presença de Deus e vai servir para a vida inteira. Meu irmão, Deus quer que você coloque o que a irmã Flávia falou, se entregue de corpo e alma e tira tudo que está ali de dentro para fora e entrega na presença de Deus. E o que a oração faz com a gente é a transformação. É um dos motivos por que nós temos que ir para a oração. Você fica ali um tempo sem orar, você fica 2, 3 dias sem orar, se você não tá carne pura. Nina, você responde de qualquer jeito, você trata mal o marido, você fica nervosa, você estressa com tudo, você não consegue ver as coisas que Deus faz, você não consegue ser grata. Quando você ora, você não consegue ver os benefícios de Deus. Você só vê as coisas que Ele não fez. Mas quando a gente ora, a gente começa a enxergar os benefícios das pequenas coisas. E a gente olha para nós mesmos e fala, mas como que eu pude ser tão ingrato? Como que eu pude reclamar tanto? E hoje eu li uma palavra que eu esqueci aonde que ela está aqui na Bíblia, mas fala que da mesma boca não pode sair maldição e bênção. A nossa palavra, a nossa boca não pode jorrar águas salgadas e água doce. Então, não adianta você pode passar 3 horas do seu dia orando aos pés do Senhor, chorando e colocando tudo pra fora. Mas a hora que você levantar da oração, você amaldiçoa o filho, amaldiçoa o marido, amaldiçoa o vizinho, amaldiçoa todo mundo. A oração em vão, né? A oração em vão. Então, hoje esse versículo falou muito comigo. Eu falei, como eu tenho sido no meu dia a dia para lidar nos meus relacionamentos? Será que eu tenho validado a minha oração com as minhas palavras? Ou será que eu tenho dito palavras completamente diferentes do que eu tenho feito nas minhas orações, né? Então que nós possamos realmente ser sinceros diante de Deus, porque dele nada se esconde, nada fica encoberto diante de Deus. Aqui tem 2 colocações sobre a pastora missionária Fátima colocou assim, a humildade toca o coração de Deus. É que você estava falando, às vezes a pessoa fica com aquele receio de chegar diante de Deus. Igual, por exemplo, se o presidente chegar aqui, a gente vai ficar todo, como é que eu falo, como é que eu vou cumprimentar? Deus não, coração humilde, né? É a intimidade com Deus faz isso, né, pastora? A intimidade que você tem com Ele é nossa humildade, Ele vai te entender. Se você, é soberano, eterno, Deus, porque... Não, né? E outra coisa, a Elisane é uma bênção, né, em forma de vida. Ela colocou assim, não temos que ficar murmurando. Eu sempre, na minha luta, nunca ficava murmurando. Sempre me perguntavam como eu estava e eu sempre dizia... Vai tudo bem, graças a Deus. E realmente tem um hino que fala, vai tudo bem na minha casa, com meus filhos, com minha família. É profetizar. Não tá tudo bem? Profetiza. É igual, né? Ao invés de murmurar. Sunamita. Né? Tava em casa, né, com um problema com o filho, com o marido, mas passou, vai tudo bem? Vai bem. Então, às vezes, a gente não precisa sair expondo todos os nossos problemas e conflitos para as pessoas, porque por mais que você esteja com aquilo ali te sufocando, você liberar para o outro não vai fazer com que ele te ajude. Porque o único que pode realmente transformar a sua situação é Deus. Verdade. Então, nós temos que aprender realmente a nos rasgar diante de Deus e muitas vezes nos fechar para as pessoas e sempre declarando, vai tudo bem? Vai bem. Seu marido vai bem? Vai maravilhosamente bem. Seu filho está ótimo, o Senhor já está trabalhando e começa a fazer igual a Mariana falou. Ela falou que ela ficou um ano agradecendo por uma bênção que ela não tinha ainda recebido. Então o Senhor estava vendo nela que ela estava esperando pacientemente, né? Como diz em Romanos 12, alegrai-vos na esperança. O que é esperar? Você sabe que vai acontecer, mas você ainda não consegue ver materializado. Então, alegre-se nisso. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É necessário nós seguirmos a palavra do Senhor e buscar nela os aconselhamentos necessários. Né? Que ela nos exorta, nos transforma, nos edifica, nos ajuda. A Massari estava aqui comentando que essa semana ela falou isso que você falou, que da mesma boca não pode jorrar água doce nem salgada. Né? Isso é uma verdade pura. E a boca tem tanto poder, né? Que ela te Verdade. dá do céu ou te desce do abençoar, como Para abençoar, né? se você tem para abençoar, abençoe, minha irmã.
Deixa seu Deus usar sua boca, usar seus lábios, que na realidade Eu tudo aqui quero- é pertencer pra Ele, tudo é por Ele, tudo é pra Ele, né? Nós temos que orar e vigiar. Vigiar. Verdade. Eu quero colocar aqui mais algo que aconteceu esses dias, bem próximo, né? E houve algo lá em casa que me entristeceu demais. Muito mesmo, eu fiquei muito fechada, muito amargurada, né? Eu não queria aceitar aquela situação, eu queria agir com minhas próprias mãos, minhas próprias capacidades. E parece que eu fiquei assim um pouco adormecida, né? E eu fiquei ali, fui vendo que foi só piorando. Aí na madrugada eu não dormi, eu levantei, comecei a orar e clamar ao Senhor. E eu ouvi a voz de Deus, né, falando no meu coração que Deus quer nós mulheres dessa forma. Se algo está nos afligindo dentro de casa, está nos colocando para baixo, está nos matando espiritual, está nos, né, enchendo de amargura, de rancor, levanta, coloca de pé, clama ao Senhor, busca ao Senhor em oração, em jejum, né, em vigilância, em louvor. Engraçado, nós temos 5 armas, né, Janete, para lutar contra Satanás, que é, né, é a fé, o louvor, né, a obediência, a oração e o jejum, né, então, irmãs, nós temos muitas armas nas nossas mãos para lutar, né, para nós pelejar, guerrear, né, Satanás que tem que ser envergonhado, Satanás que tem que sair de dentro dos nossos lares, Satanás que tem que sair da nossa frente, porque Deus é conosco, Deus nos deu poder, nos deu autoridade, nos deu unção, nos deu sabedoria, nos capacitou para vencer, né, Janeiro? E Satanás tem que ficar envergonhado, porque nossa família é do Senhor, né? O Senhor já nos libertou, o Senhor falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por que eu vou perder essa bênção? Por que eu vou perder essa promessa de Deus, né, Janeiro? Eu tenho que acreditar e confiar e buscar o Senhor de todas as formas, né? Que agrada ao Senhor, para que o Senhor faça, né? Porque se eu parar, se eu murmurar, se eu morrer espiritualmente, parar, Satanás vai né, se engrandecer e fazer a festa dentro da nossa casa. Né? E quem tem que fazer festa dentro da nossa casa é os anjos, né? Quando nós levantar e começar a andar para lá, para cá, cantando, adorando, glorificando, nós temos que sentir os anjos do Senhor ao nosso redor, né? Amém? Amém. Essa semana retrasada, eu senti de fazer uma coisa lá em casa, igual eu fiz, eu nunca tinha feito, não. Eu acho que nós que somos mulheres, como a gente fica mais em casa, eu tava lá sozinha, aí que eu sou bem alto, que eu amo, sou bem altão. Depois os vizinhos tudo escutaram, né? Aí me deu uma vontade de orar em todos os pontos da minha casa. Fui no banheiro, fui no quarto, passei a mão no lugar que meu marido dorme, e abençoei outra vez, fui na cama do meu filho, fui na cozinha, abri a despensa e fui abençoando. Porque nós temos esse poder, essa autoridade. Porque assim, é certo que o homem, ele tem a autoridade maior espiritual na nossa casa. Mas nós temos que abençoar também, nós somos mulheres de Deus. Não é só o nosso pai que é um obreiro, que é um pastor, que é... Não, nós também temos essa autoridade de Deus para abençoar. Inclusive, nós temos mais autoridades na oração, na vida dele, do que Exatamente. porque nós casamos, viramos uma só carne, nós somos um com ele. A nossa oração intercessória por ele tem mais peso do que a da própria mãe. Verdade. Né? Então, isso é muito forte. Assim, o papel da mulher, quando ela não negligencia esse papel de intercessora, eu acredito que a gente consegue ir lidando, né, com os conflitos dentro dos lares e a gente consegue ir caminhando. Mas é isso mesmo, eu lembro que eu fazia isso desde quando eu era pequena, meus pais brigavam, quando eles saíam de casa, eu ia lá pro quarto deles, eu erguia as mãos lá, eu nem sabia se eu estava fazendo certo, mas eu fazia isso e eu vi que dava resultado, porque passavam 1 ou 2 dias eles estavam bem. Então eu tinha esse costume de orar pelos meus pais quando eles brigavam, então a gente tem que trazer isso, né, e repassar as coisas boas. É que diante de um grande homem, né, uma grande mulher, né? Não quer intercessão, não, né? Porque se um homem está diante de uma batalha, mas tem uma mulher lá atrás intercedendo, pagando preço pela vida dele, né? É até esse fato que a Janete contou aqui da casa. Assim que eu cheguei aqui, acho que a Mariana, a Flávia participou comigo. Direto iam lá, porque minha mãe é católica. As irmãs iam lá na minha casa, não só daqui, de outras congregações, e ela tem uma santa. E falava que tinha demônio, que na minha casa era cheia de perturbação, que era demônio tudo quanto var, e aquela coisa. Aí com o tempo, aquele negócio entrou no meu coração. Eu falei, gente, as irmãs nunca vêm aqui para falar que a minha casa é abençoada. Uai, que Deus que eu sirvo? Não tô entendendo. Eu falei, não, Dani, tá errado, uai. Que boca são essas? Então, tipo assim, é algo que, tipo assim, que eu
discutir comigo mesmo, né? E eu falei, pois agora eu não aceito. Independente de quem esteja aqui, a casa da minha mãe, mas quem mora é eu. Que tipo de servo que eu sou? Aí eu falei, Dani, vamos começar a orar. Pode começar a orar. Você na frente ou atrás. Eu não aceito isso aqui. Não tem capeta, não tem nada. Minha casa é a bendita. Enquanto eu e você estiver aqui, nós somos dessas. Você se leva Exatamente. Mas até que a gente vai entender, né? A gente vai questionar, né? O poder. Eu e ele me levantou. Eu falei, não aceito. Hoje eu sinto, eu ia da minha casa, eu não gostava de ficar na minha casa, eu ficava agitada. Hoje, eu não gosto de sair de lá. Não quero ficar Uma coisa também que a gente precisa, tem mulher ou tem isso, gente? Mulher tem visão de águia, ela decreta as coisas bem longe. Já tá acontecendo, você já avistou. Hoje aconteceu um fato lá em casa que eu achei muito interessante. É assim, por toda a gente passar por algumas coisas, você vai aprendendo tudo com Deus, então Deus ele já vai te mostrando, já vai falando com você. Chegou uma certa pessoa lá em casa ontem, amiga da minha irmã, e ela sentou, conversou, abraçou todo mundo e brincou, e só que eu fico lá, mas eu fico de longe olhando, e eu olhei ela de cima, embaixo, de cima, e olhei tudo, tinha ela na bolsa dela e tudo, cadê minha casa? Eu vou olhar, né? E nessa manhã assim, ontem eu saí com uma mulher, da forma dela, do jeitinho dela, com a mesma roupa, o cabelo, e nesse sonho ela alisava uma cobra, e abraçava essa cobra, e deitava essa cobra pra lá e pra cá. Eu falei, gente, quem que é essa mulher? Eu nunca nem vi. Quando de repente a mulher chega lá em casa, a mulher do sonho, né? Aí o povo de casa tão assim despercebido que não percebeu nada. Meu filho, mas já foi bem rápido. Aí minha irmã, nossa, vou orar por ela. Eu falei, não, é para orar por ela. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, querida, pega meu telefone, depois eu oro por você. Gente, quando eu olhei na bolsa dela, que é igual aquela ali de abrir, tinha uma cobra assim, ó, na bolsa dela, uma cobra de 2 cabeças. Exatamente. Eu falei para ela, você viu? Não. Eu vi para o menino, não, o outro, não. Deus querido. Falei, ninguém viu o trem na bolsa dela. Não. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela mostrou a bolsa dela que vocês não viram a mãe do céu, vi, né? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, vamos prestar atenção nas coisas. Pastor, a gente tem que ter isso, visão de águia. Você tem que olhar e já avistar o seu adversário, o seu inimigo, ver as coisas. Quem dá isso é Deus, né, Flávia? Com certeza. Da nossa oração, né? E a Bíblia fala da visão de águia. A águia ela não vai para baixo, ela vai de cima ela tá vendo a presa, de cima ela tá vendo lá o seu inimigo. Então ela tem uma visão ampla, uma visão boa, né, para contra-atacar o seu adversário. E nós, no nosso dia a dia, a gente precisa ter isso, irmão, essa visão para poder ver, né, o que vem a nossa luta, o que vem para nos contra-atacar, você já tem que estar pronto, preparado. Eu ri demais dela, o nome do Senhor, mas já não enxerga as coisas. Mas graças a Deus, que um pouquinho Deus ainda tem mostrado pra gente. Então precisa disso mesmo, né? A mulher que tem visão de Deus, né, sensibilidade do Espírito Santo, ela consegue proteger o lar dela, a família dela. Porque quando o inimigo vai para atacar, Deus já mostra primeiro. E ela entra em jejum e oração, né? E aquele lar nunca é abalado. Às vezes tem as lutas, né? Terríveis, aflições e tudo, mas isso com bom ânimo, porque primeiro Deus deu a visão, a gente orou e Deus jogou por igual ela. meu caso, às vezes Deus permite pra mim levantar, né? Deus não queria que eu não orasse, queria que eu levantasse, né? E é interessante a gente sempre aliar o jejum, né? Às vezes tem pessoas que não têm um bom entendimento do que é o jejum, acham que o jejum é uma troca com Deus. Aí eu fico sem que o Senhor me dá. Não é. O jejum ele tem a função de esvaziar de nós mesmos para que nós possamos ouvir a Deus. Então quando a gente começa a ter essas percepções espirituais, é porque nós estamos vazios de nós, prontos para ouvir a voz de Deus. Porque quando nós estamos cheios de nós escutamos todas as vozes ao nosso redor, menos a voz de Deus. Então é para isso que é o jejum, é realmente para mortificar a nossa carne e alimentar nosso espírito. A Janete tem alguma coisa aí para... As irmãs fazendo colocação, a Júlia colocando, temos que pedir a Deus discernimento espiritual, que falta em muita gente, né? Isso é verdade. A irmã Fátima tinha comentado aqui em cima sobre a gente abrir nossa boca para abençoar, que ela falando que ela tem o costume de, quando ela tem experiência, quando a gente abençoa, você também é abençoado automático, né? Você profetiza a bênção para a pessoa, que Deus te abençoa de volta, né? É a mesma questão de orar uns pelos outros, né? A Bíblia fala orar uns pelos outros. Então, essa questão da gente orar, às vezes a gente deixa de orar por nós para orar pelo outro, e às vezes Deus vem em benefício tanto de nós quanto do outro,
né? Então Deus se agrada do coração que é empático, que se preocupa com o outro e não só consigo mesmo. Então a gente percebe que Deus ele sempre age no coletivo. Ele nunca age só no individual, ele sempre age na unidade, no coletivo. Isso é um dos princípios de Deus. Então nós temos que entrar nesse princípio. E lembrando aqui também da questão dos conflitos, muitas vezes a gente julga as pessoas e coloca nelas um perfil, um conceito, porque nós esquecemos que nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, às vezes aquela pessoa ali algum dia te lançou uma palavra, te magoou, te ofendeu e você anulou aquela pessoa da sua vida. Você não consegue olhar nos olhos dela. Mas você tem que entender que ela foi usada como um instrumento do inimigo, do diabo. Então, não luta contra pessoas, lute contra as hostes malignas. É isso que nós temos que lutar contra. E isso nós só lutamos revestidos da armadura de Deus, né? Tem mais alguém que quer fazer alguma colocação para nós encerrarmos com louvor? Água Fátima. Quando estamos com o nosso coração quebrantado, Deus nos dá discernimento. Sim, daí é a questão da humildade, né? É verdade. Buscar, né? Deve ser mesmo, que é gratificante. Nós agora queremos convidar vocês que estão em casa para cantar conosco mais um hino que fala de oração, que fala de busca, de entrega da presença de Deus. Nossa, quem souber esse hino, irmãos, ele é muito lindo. Eu nunca cantei não, primeira vez, então você não repara não. Canta comigo aí. É muito lindo, eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Pode ser conhecer, acho que você conhece. O Thiago já cantou aqui várias vezes. Deus proverá? Não, o Presença. Irmãs, esse hino, ele é uma oração. Eu acho, irmãs, quando eu vou orar lá na minha intimidade, quando eu fiz a pastora, eu boto o fone no meu ouvido, Sara, pensa uma coisa boa. E boto bem baixinho nesse hino e choro e oro. Mas é muito bom mesmo. Irmãs, então, vamos fechar nossos olhos, né? Só não vou fechar porque eu tenho que olhar a letra. E vamos adorar o Senhor nesse momento. Se você quiser convidar seu esposo, tiver aí, seus filhos, né? Vamos louvar ao Senhor e logo após a pastora vai estar orando também com as irmãs. Entre no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio.
Deus. Oh, Deus Como é maravilhoso. bom falar de Deus e falar com Deus. Nós agradecemos por vocês estarem conosco, por todas que participaram. Nós cremos que Deus realmente levou uma palavra do céu ao seu coração, que nós continuemos a nossa busca com o Senhor a partir do momento que nós terminarmos essa live e que na próxima segunda você esteja aqui conosco novamente, prontas para ouvir mais do Senhor. Que Deus abençoe a todas vocês, que Deus abençoe os lares, que Ele guarde e proteja as suas vidas, que Ele derrame do amor, da consolação e da graça, do seu poder e da sua misericórdia sobre as nossas vidas e nos livra dessa pandemia que está assolando esse mundo. Que nós possamos realmente receber o livramento do Senhor e cremos que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do poder e do controle das suas mãos. Pastora, a Flávia mandou mensagem aqui para a gente orar no final, fazer mais oração. A Júlia, a esposa do irmão Eliel, aliás, a irmã do irmão Eliel faleceu. Nós oramos, acho que foi semana passada que a gente pediu oração para ela, porque ela estava enferma. Aí a Júlia falou que ela faleceu, a gente vai estar orando para ela no final. E nós queremos agradecer também as nossas irmãs, irmã do irmão Eliel, tia da Maria. Nós tivemos muitas amigas visitantes, Cássia, Paula, a nossa amiga Natânia, que toda segunda está participando conosco, a minha amiga Raquel Lemos entrou, que eu vi ela aqui, é muito bem-vinda, a Lohane, a Márcia, a mãe da Reila, prima do Cleve, a Edilene, a pastora Glaucia também está sempre presente com a gente, a missionária Cuita, a irmã Cuita participou com a gente hoje, nossa amiga de Brasília é uma bênção também, Rosângela Santos. E a Sarinha pediu um abraço especial para nós mandarmos um beijo para ela que está acompanhando a gente. Beijo, beijo, Sara Vitória. Deus abençoe você, lindona. Te amamos, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela participação. Vamos orar agora então pela família do irmão Eliel, né? Por todos os parentes e familiares. Muda, né? A filha, a neta que tá essa com doença, né? Tá verdade. Está grave, né? Qual que é o nome, vocês sabem? Deixa eu falar. A filha dela é a neta dela. A irmã Liana também, né? Tá melhor, mas ainda precisa, né? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a vida de cada irmão que assistiu esse vídeo, que esteve aqui presente, Pai, que o Senhor vai Deus. Pai, nós te agradecemos que as pessoas possam alcançar o familiar, que o Senhor possa dar as salvas. Pai, eu te uma participação da saúde, Pai. Pai, Pai, todos os momentos, eu te peço ao Senhor, Pai, eu te agora, Senhor, a sua mão, Pai, em nome de Jesus, que a igreja, Pai, que o Senhor possa levar a paz seja trazida deles em nome de Jesus. Pai, guarda e proteja todos os seus filhos. Abençoe, Senhor, e proveja, Senhor, em nome de quanto é necessário para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Até segunda que vem, se Deus quiser. Amém. Vamos fazer nossa